Boa noite. Que bom que você está aqui. Estou muito feliz em ver tudo que Deus tem construído nessa igreja, com você, através de você. Agradecer muito o convite, meu amigo pastor Jefferson aí. Obrigado aí pelo carinho, pela consideração. Para mim é uma honra mesmo, de verdade, estar aqui celebrando mais um ano de vida dessa igreja. Uma igreja frutífera, uma igreja próspera, uma igreja que avança. Fiquei muito feliz de ver o trabalho de célula, tudo que Deus está fazendo aqui, coisa muito linda. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis. Capítulo 49. Versículo 22. Queria pensar com você uma palavra para a igreja. É uma palavra para você, é uma palavra para a igreja também. Gênesis 49, 22 ao 26. Vai dizer assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. O que nós pedimos, Espírito Santo de Deus, venha falar aos nossos corações. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelos pastores dessa igreja. Obrigado porque o Senhor tem feito esse lugar crescer, esse lugar prosperar, ser uma voz profética, Pai, nessa cidade. Assim, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queria contextualizar com você o que está acontecendo aqui. Jacó está próximo da sua morte. Jacó vai morrer. E antes de morrer, ele chama todos os seus filhos. E para cada filho, ele vai destacando a vida de cada um e também vai declarando bênçãos proféticas. E eu gosto de estudar a bênção de cada um e olhar ali o que o pai Jacó falou para cada. E quando eu chego aqui em José, realmente me chama a atenção a bênção sobre a vida de José. Não é o que Jacó está desejando para José dali para frente. Na verdade, Jacó está falando da trajetória de José, como foi desde o seu início e como José se encaminha também para o seu final. E eu vejo aqui José começando como um ramo frutífero, E eu tenho pensado exatamente, não tem como desassociar a igreja de mim e de você. Muitas das vezes nós queremos uma igreja abençoada. E o que faz uma igreja abençoada? Pessoas abençoadas. Nós queremos uma igreja generosa, uma igreja que compartilha riquezas, uma igreja que ajuda o necessitado, que ajuda o órfão, que ajuda a viúva. Mas quem faz isso? A igreja? Sim, a igreja. Mas quem faz isso somos nós, não é verdade? A igreja é uma coisa, é muito fácil culpar a igreja. Culpar a igreja é culpar a gente mesmo. Quando uma igreja não vai bem, quando os membros não estão bem. Imagine nesse lugar agora, 100 famílias problemáticas. Nós teremos uma igreja problemática, é óbvio. Imagine aqui 100 famílias que não são generosas, que não são misericordiosas. Nós teremos uma igreja que não é generosa e não é misericordiosa. Porque a igreja é o reflexo da bênção que nós exercemos dentro dela, do chamado, do exercício do dom. Isso é igreja, eu e você. 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria no meio, igreja do Senhor. Agora, como estão os 2 ou 3 reunidos? É isso que eu tenho pensado. Não basta estar reunido,
é como nós estamos reunidos. Isso determina como a nossa igreja ela é conhecida ou reconhecida. Como você está, é o reflexo da igreja. Se você está bem, a igreja vai bem. Se você vai mal, a igreja vai mal. Fico imaginando aqui, se nós tivéssemos aqui no CEI Itaboraí 100, 200, 300 famílias prósperas e frutíferas, que tipo de igreja nós teríamos? Famílias os maridos, os homens da casa são homens de Deus, pessoas que parecem com Cristo, mulheres que respeitam os seus maridos como respeitam o próprio Senhor. Que tipo de igreja nós teremos assim? Como seriam os filhos dessas famílias? Nossa igreja seria, por excelência, excelente. Então eu queria falar com você exatamente sobre viver uma vida acima da média. Viver uma vida acima da média. E não banalize esse termo, acima da média, porque eu não vim aqui ser um palestrante motivacional ou um direcionamento apenas de uma vida rumo a um sucesso. Isso não é um tema bíblico. Mas a Bíblia fala da gente se destacar. Quando Jesus fala que você é a luz do mundo, quando diz que você é a luz do mundo, a luz é um destaque. Ele diz que você não pode pegar um candeeiro e colocar debaixo da cama, você tem que colocar ele no lugar destacado. Então o convite de Jesus é para que eu e você pudéssemos viver uma vida acima da média. Deus quer te colocar em lugares de destaque, lugares elevados. Isso não tem a ver com vaidade, isso tem a ver com a glória de Deus. Deus quer te tornar próspero e frutífero. Isso não tem a ver com dinheiro ou luxúria, seja lá o que for. Isso tem a ver com o reino de Deus. Então eu quero já começar esse diálogo com você, te motivando a você ser mais do que você é em Cristo, ser além do que você faz em Cristo, que você venha se destacar, que você venha romper, que você venha expandir as suas fronteiras, alargar as suas tendas para a glória de Deus. É assim que a igreja cresce. Quando eu e você crescemos, nos tornamos frutíferos. E José é um retrato disso, porque José, ele não se torna refém de um ambiente. José não é um reflexo do ambiente que viveu. Você conhece a história dele. Alguém que começa bem numa família boa, e vai construindo sua trajetória em cima de traições, em cima de lugares onde ele se submetia a ser escravo. Ser escravo é ter o futuro roubado por alguém. Mas José, ele não se torna refém dessa história. José, mesmo debaixo de traições, debaixo de uma cerviz de escravidão, ele decide, é uma decisão, ele decide ser próspero, ele decide ser frutífero. Ele não decide ser refém de um ambiente, ele decide transformar o ambiente onde ele estava. O que José tinha para se destacar? O que nós precisamos para viver uma vida acima da média? Eu não estou falando de marketing, eu não estou falando de você ter seguidores no Instagram, não estou falando de exibição, até porque Jesus, antes de fazer qualquer tipo de milagre, quando ele foi se batizar, ele era anônimo ainda. Uma voz veio do céu dizendo: esse é meu filho amado. Deus não te ama porque você coloca a mão em paralítico, eles andam. Deus não te ama mais ou menos porque você coloca a mão em cegos, eles enxergam. Existe algo que está anterior a tudo isso, é um caráter, uma natureza, uma disposição, uma vontade. Jesus naquele momento era alguém que estava indo ao batismo, colocando a sua vida à disposição do plano de Deus, o projeto de Deus. O batismo é o sinal de que nós morremos para nós mesmos. Ele estava morrendo para a carpintaria, ele estava morrendo até por uma vida de sobrevivência. Ele morreu para tudo aquilo e agora ele está emergindo das águas, pronto para viver exclusivamente para o Senhor, ser próspero e frutífero na mão de Deus. E toda vez que nós tomamos essa atitude, existe uma voz do céu dizendo: eu me agrado do meu filho que vive assim. Aquele que morre para ele mesmo e vive para a vontade de Deus. Isso é o batismo. Eu estou morrendo para mim e eu estou voltando, eu estou revivendo para viver exclusivamente para o Senhor.
Precisamos nos destacar por essa decisão, a partir dessa decisão que eu quero falar hoje. Uma decisão que procura viver exclusivamente para servir à vontade de Deus. José não aceitou ser mais um. José não aceitou ser refém, ser escravo de um ambiente. Ele não aceitou que os revés da vida, as traições, sabe, a história caminhando rumo a lugares sombrios, rumo à injustiça. Ele não permitiu que aquilo moldasse o seu caráter, que aquilo roubasse sonhos, roubasse esperança. Ele não permitiu, ele permitiu ser próspero, ele decidiu ser próspero e frutífero. José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre os muros. As limitações não foram capazes de impedir o crescimento de José. Colocaram uma servidão, colocaram correntes, mas mesmo assim, ele foi além dessas fronteiras. Ele rompeu. É uma decisão, irmão. Você não pode estar aqui esperando Deus fazer algo na sua vida para que você venha crescer, que você venha prosperar. Você precisa decidir. Eu quero ser próspero, independente de circunstâncias favoráveis ou não. Quero servir na igreja, independente se minha vida está boa ou não está boa, se ela está nas condições que eu gostaria que estivesse ou não. Eu decidi ser próspero e frutífero. Aonde eu estiver, irmão, as coisas acontecem. Sabe, isso parece até um pouco de arrogância, mas não é arrogância, porque isso é para a glória de Deus. Eu decidi cada vez mais viver assim. Onde eu estiver, irmão, o lugar muda, o ambiente se transforma. Isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com a glória de Deus. É uma decisão. E se colocaram muros à nossa volta, se colocarem muros, nós vamos passar por eles, nós vamos estender. Nós vamos crescer, nós vamos avançar. Liderança é isso, irmão. Liderança é provocar influência. Liderança é você influenciar pessoas, é você servir ao ponto daquelas pessoas não quererem ser mais as mesmas. O mundo muda quando nós mudamos. Itaboraí muda quando você decide mudar alguém. E cada vez mais que você influenciar pessoas nessa cidade, essa cidade começa a mudar, começa a ser transformada. O entorno, o bairro, ele começa a celebrar a vida, porque algo mágico aconteceu do céu. Não, nós, através do Espírito Santo, decidimos ser frutíferos. A gente não está mais preocupado se nós estamos em momentos favoráveis ou não, se eu estou dirigindo o carro que eu queria ou não. Eu decido ser frutífero em toda e qualquer circunstância. Não é essa a fala do apóstolo Paulo? Eu decidi estar contente. Eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Jacó põe um selo na vida de José. Jacó começa a contar os segredos da vida de José, e isso tem que ser um aprendizado para mim e para você. Então vamos aqui versículo por versículo e vamos aprender quais são os segredos da vida de José, que vai abençoar muito a sua vida e consequentemente vai abençoar a igreja. Eu creio que existe, para a igreja, a data do aniversário da igreja, para mim é mais poderosa do que a virada do ano. A virada do ano é muito bom para a gente, para as nossas expectativas, mas é importante o aniversário da igreja. É como se Deus visitasse a igreja de um em um ano. Sabe a parábola dos talentos? Onde Deus confia um valor na mão de um servo e ele viaja e ele volta. E quando ele volta, ele quer ver o quê? Crescimento, só isso que ele quer ver. Quer ver crescimento. Eu acredito, claro, simbolicamente falando, não estou falando de ser uma regra, que todo aniversário da igreja Deus visita. É claro que Deus está aqui, permita você entrar na história que eu estou te contando. Como se Deus voltasse aqui e perguntasse: vocês estão maiores do que ano passado? Vocês estão melhores do que ano passado? Vocês cresceram, vocês evoluíram, ou vocês continuam limitados? Vocês permitiram que as algemas, os grilhões, os muros roubassem os sonhos de vocês? Ou vocês romperam, vocês cresceram? O que vocês fizeram com aquilo que eu confiei para vocês? Como é que está Itaboraí por causa da igreja que eu confiei a vocês? Como é que está essa rua? Como é que está o entorno? Ah, Senhor, continua a mesma coisa. Foi isso que aquele que recebeu um talento falou para o seu mestre. E ele falou: até o que você tem lhe será tirado. Porque o que Deus coloca em nossas mãos, irmão, foi feito para crescer. Foi feito para multiplicar. Tudo que Deus confia para a gente, irmão,
ele vem tomar conta. E a cobrança é uma só. Cresceu. Vocês cresceram que eu coloquei em suas mãos? José, ele cresce, irmão. José é um ramo frutífero. E quando se fala em ramo, sabe o que eu aprendo aqui? O ramo, ele não tem a prerrogativa de começar ou terminar nada. O ramo, ele está ligado a uma planta. Ele sabe que ele faz parte de um projeto. Então eu não estou convidando a você a começar ou terminar nada. Estou convidando a você a dar continuidade ao que a igreja se propôs a ser. É um ramo. A gente muitas das vezes acha que a gente tem que ser protagonista de um trabalho, tem que estar à frente, tem que ser o líder, tem que ser o cabeça. Parece que a gente foi embriagado com esse discurso de que a gente é o cabeça, o cabeça da igreja é Cristo. Cristo é o cabeça. Não importa se você está à frente, se você não está no meio, se você está no último, não interessa. O interesse é a decisão de ser frutífero. José é um ramo, José é a continuidade do plano e do projeto de Deus na terra. Ele não tem que fundar nada novo. Ele não está ali dizendo que ele é o protagonista da história. Ele é um ramo. Existe algo maior do que ele, existe algo que sustenta, que alimenta ele. Eu quero dizer que nas nossas vidas, nós precisamos ter esse sentimento de ser um ramo. Não cair nesse conto de querer sempre ser o protagonista, sempre estar à frente, mas permita ser um ramo. Permita dar continuidade ao que já foi começado. Não importa se não começou com você ou se vai terminar com você, mas decida ser um ramo. Decida somar, decida ser mais um que está colaborando com um grande projeto que Deus está fazendo. Deus está escrevendo a história de salvação no mundo e nos chamou para sermos colaboradores da sua vontade. Quantos estão disponíveis para colaborar com o Senhor? 2, 3, glória a Deus por isso. Deus nos convidou a igreja para colaborar com o seu projeto de salvação. E o que importa, irmão, o que o João Batista fala, é que ele cresça e que a gente diminua. Então a vida acima da média é uma vida que aponta para a vontade de Deus. Não é uma vida que está o tempo inteiro procurando o destaque, não está procurando ser um protagonista, mas ela é um ramo, ela dá continuidade a um plano, a um projeto que Deus já desencadeou a partir dessa igreja. Faça parte, irmão. Começa a dar continuidade. Começa a participar, começa a fazer com que aquilo que já está funcionando cresça mais. Existe, não sei quem está por aí, mas a igreja onde eu estou, muitas das vezes, para a pessoa querer participar do projeto, aquele projeto tem que quebrar, tem que falir para que ele seja o protagonista do projeto. E se tiver alguém à frente, ele não quer somar. Por quê? Porque ele não é um ramo, ele quer ser o caule, ele quer ser a sustentação do projeto. José não tem essa vaidade. Ele quer ser um ramo frutífero. Ele quer dar continuidade. Irmãos, toda vez que você se propôs servir o Senhor, em toda e qualquer circunstância, em qualquer lugar que te colocar, você desejar, decidir ser frutífero, você será ricamente abençoado. Dar continuidade ao segredo, sabia? Eu aprendi isso na minha vida. Eu não preciso ser o protagonista, eu só preciso dar continuidade ao que Deus já está fazendo. E se Deus levantou o irmão, eu vou dar continuidade junto com ele, eu vou somar com ele, eu vou fazer com que esse trabalho seja melhor ainda, servindo ao lado dele, servindo a ele, com ele, e juntos sirvamos a Cristo. Decida ser um ramo frutífero. José buscava resultados, irmão. É muito importante a gente trazer essa palavra. A gente usa muito esse resultado muito para a nossa vida pessoal, mas eu quero te incentivar a buscar um resultado para o reino de Deus. Decidir ser frutífero. Esse fruto é para quem? Para o Senhor. Frutificar. Quais são os resultados que você tem dado, irmão, na igreja? Eu, quando fui para a sede, batizava pouquíssimas pessoas lá. E aí, no segundo batismo, deu 6 pessoas. Aí, 3, 4 irmãos falaram: pastor, quantas pessoas vão se batizar? Eu falei: 6. Mas, pastor, isso é muito pouco. Quantas você trouxe?
Ah, quantas você trouxe? Ah, pastor, nenhuma. Então você não pode reclamar. Não pode reclamar se você não faz parte da solução. Você não pode reclamar do problema. Então decida dar resultados para o Senhor. Decida ser mais. Decida gerar para Deus frutos. Sabe, isso é uma decisão, é uma meta. Eu vou lá, um amigo meu me ligou. Ele quer aprender mais da Bíblia. Pô, mas como? Eu vou lá, eu vou ensinar a Bíblia para ele. Irmão, de 15 em 15 dias eu estou na sua casa. Me separam 1 hora. Nós vamos estudar a Bíblia. E eu estou fazendo isso para dar frutos ao Senhor. Eu quero ganhar aquela vida para Jesus. Eu vou ser intencional, eu vou na casa dele. Eu vou sentar e a igreja é abençoada, porque naquele momento nós vamos ganhar aquele rapaz para Jesus quando ele vir para a igreja, e quando ele for preparado, ele vai ser mais um para entregar resultado para o Senhor. E vai ser mais um, e mais um. E toda vez que nós pensarmos assim, mais um que nós vamos ganhar. É mais um, é mais um. Nós batizamos 10 no último batismo, no próximo vai ser 15. Eu e você juntos, nós vamos fazer isso acontecer. A igreja unida num resultado, sim, são metas. A gente tem meta no banco, a gente tem meta em um monte de lugar, mas na igreja não, é o Espírito faz mediante trabalho, mediante o ID. Manda os apóstolos ficar em Jerusalém e não ir. O evangelho não tinha chegado nem aqui. Então, os apóstolos entenderam isso. Nós precisamos gerar resultados. Nós precisamos ir para Samaria, para a Judeia e até os confins da terra. Nós precisamos ganhar alma para Jesus. Você precisa decidir a gerar resultados para o reino de Deus. Não é acidente, não é se Deus quiser, Ele quer. Ide, Ele já deu o ide. Vai, façam discípulos. Nós não precisamos de palavras para gerar resultados para o Senhor. Nós só precisamos ir. Ide, vamos. José decidiu ir. José decidiu gerar resultados. José decidiu ter uma vida que destoasse de todos os outros escravos. Porque ele conhecia Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. José teve uma vida dura, porém uma vida abençoada. A gente foca muito na bênção, irmão. Infelizmente, tem um tipo de evangelho que tem tentado entrar na igreja, de que a diversidade e vida cristã, elas não andam de mãos dadas. Eu quero dizer para você que anda sim. Senão a gente pega a página que Jesus disse, no mundo tereis aflições. A gente rasga essa página da Bíblia e diz, Jesus, você errou quando disse isso. No mundo nós teremos aflições, irmão, tenha consciência. Não adianta repreender, está amarrado. Pastor, eu não estou lançando maldição. Eu estou falando o que Jesus disse. De que no mundo nós teremos aflições. Mas guarde isso, eu não sei você, mas na minha vida, muitas bênçãos vieram embrulhadas em problemas. Amém? Quantas vezes na minha vida, bênçãos vieram embrulhadas em problemas. É muito bom de receber uma caixa da Copenhague, uma caixa de uma loja de marca, mas às vezes a gente recebe um aviso prévio, você recebe uma demissão, você recebe um cheque sem fundo, e em vez de você pegar aquilo e amaldiçoar, você fala assim, irmão, glória a Deus, irmão, glória a Deus, eu não sei o que Deus quer nisso aqui não, mas algo vai acontecer, Deus vai se revelar para mim de uma forma diferente, Deus vai gerar um testemunho na minha vida, porque eu estou passando por um momento difícil. Mas é justamente em momentos difíceis que nós conhecemos uma face do Deus que nós não conhecemos em momentos bons. Então aprenda como José a passar pela escravidão sem que a escravidão mude quem você é. Aprenda como José a encarar o poço, a encarar as prisões, sem com que as prisões mudem quem você é e o Deus que você serve. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo poderoso para fazer infinitamente mais, Ele continua sendo meu Pai. Eu não gosto do lugar onde eu estou, mas eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou nele, e vamos avançar e prosseguir, que Deus vai fazer alguma coisa aqui. Deus vai fazer alguma... Irmão, começa a criar expectativas na diversidade. Eu fico imaginando, é claro que se eu estivesse no barco com os discípulos, eu também estaria murmurando. Jesus manda atravessar por outro lago, uma grande tempestade vem. Agora imagine esses homens
com a palavra realmente de que confiam no Senhor, de mãos dadas naquele barco, meu irmão, deixa isso para lá, vamos orar aqui, alguma coisa vai acontecer, talvez Jesus venha andando pelas águas, talvez eu não sei o que vai acontecer, mas vamos, imagina, irmão, uma cena como essa. Hoje nós já temos histórias suficientes para, em meio à tempestade, nós descansarmos em paz. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. E a Bíblia, ela é um manual de vida de que todas as vezes que homens de Deus entraram em tempestades e momentos sombrios, Deus se revelou a eles nesses lugares. E um milagre, um grande testemunho aconteceu. José me ensina que ele sabe passar por vales de sombra da morte, sabe passar por momentos favoráveis. Deus continua o mesmo e ele continua o mesmo. A história de José começa numa primeira fase, um ambiente familiar, um ambiente favorável. E a partir daí, ele entra numa segunda fase que é só problema. É só adversidade. É como eu costumo dizer, é tempo ruim o tempo todo. É traição, essa história toda, é prisão injusta. Mas está lá, a Bíblia diz que e o Senhor era com ele. A palavra sucesso não está na Bíblia. Não existe essa palavra no hebraico. Mas a palavra que mais se aproxima de sucesso, você vai encontrar na primeira vez na Bíblia, se referindo a José na prisão. Hatzalah. Depois você vê lá no original. Essa é a primeira vez que uma palavra sucesso aparece na Bíblia. Em que condições? Um homem injustamente preso numa prisão. E são lugares como esse, irmão, que nós nos tornamos mais fortes. São lugares como esse onde a graça de Deus se manifesta de uma forma extraordinária, onde o testemunho que Deus nos faz viver é pleno, total e tem profundo impacto na vida das pessoas à nossa volta. Um escravo, um Zé Ninguém, que da noite para o dia vira o vice-rei de uma nação. Só Deus pode fazer isso, irmão. Só Deus pode mudar a história da sua vida. Só Deus pode transformar impossível em coisas possíveis. Só Deus, irmão, pode fazer exatamente aquilo na medida, na proporção, no tempo em que nós precisamos. Então, irmão, creia em Deus. Decida permanecer de pé. Seja como José. A prisão melhorou. A Bíblia diz que ele prosperava na prisão. Como se prospera em lugares como esse? Pois é, José decidiu a melhorar o entorno, melhorar o ambiente, fazer com lugares, de servidão, lugares de correntes, de cárceres, se tornassem lugares prósperos porque ele estava lá. Esse é o segredo de uma mensagem cristã que me parece estar em crise hoje em dia. Onde nós queremos apenas o fim do dia mal, queremos a bênção, queremos a alegria, e Deus está falando para você, seja frutífero nesse lugar. Seja frutífero em lugares como esse, lugares de escassez, em lugares de fome. Seja frutífero em lugares de pobreza. Seja frutífero em ambientes hostis a você. Seja frutífero diante da injustiça. Seja frutífero diante das traições. Seja frutífero quando alguém pisa em você, despreza você. Quando alguém diz não, quando alguém diz que você não é ninguém. Torne-se frutífero cada vez mais diante de ameaças. Essa é uma vida de quem conhece a Deus. Uma vida que caminha com a convicção e com a decisão de que só existe um caminho para mim. Eu decidi ser frutífero em qualquer circunstância e em qualquer ambiente. A gente avança aqui e nós vamos ver no texto 3 tipos de bênçãos. Eu quero que você acompanhe comigo e eu já vou terminar. No versículo 26. Olha comigo aqui, marca na sua Bíblia aí. Jacó fala de 3 tipos de bênção na vida de José. As bênçãos... versículo 25. Vai falar sobre as bênçãos dos altos céus, as bênçãos das profundezas e as bênçãos dos seios e da madre. São 3 tipos de bênção. Quando
eu leio a Bíblia e eu não entendo o que está sendo escrito, eu procuro saber o significado dessas coisas. Segundo a literatura rabínica, ele começa a explicar quais são esses 3 tipos de bênção que estão disponíveis para aqueles que decidem viver uma vida em obediência ao Senhor. A primeira bênção que fala aqui é a bênção dos altos céus. Que tipo de bênção é essa? Esse é o tipo de bênção, irmão, onde Deus faz o que nós não podemos fazer. Deus entrando na nossa história. Deus mudando o quadro. Só Deus, irmão, pega um homem imundo, um escravo, e coloca de frente para o homem mais poderoso do mundo. Só Deus faz isso. Isso não é mérito do homem. Eu quero dizer para você que quando você decide ser frutífero, quando você não se torna refém das adversidades da vida, quando Deus continua sendo bom para você no dia mau, e quando você decide ser frutífero diante das injustiças, existe uma bênção dos altos céus. É Deus mudando a sua história. É Deus entrando na sua vida, te tirando de lugares que ninguém poderia te tirar e colocando você em lugares altos. Ana já falava sobre isso, a oração de Ana. Ela vai falar sobre isso depois. De que Deus pega um mendigo sentado entre os estrumes e coloca ao lado de príncipes e reis. Só Deus faz isso. Ele faz isso para quem? Para quem pede? Faz isso para quem? Para os necessitados? Não. Eu não vejo na Bíblia Deus entregando essa bênção para quem pede ou para quem está necessitado. Ele entrega para aqueles que decidiram ser frutíferos. Em toda e qualquer circunstância. É o agir de Deus, é o sobrenatural de Deus, assim como foi na vida de José, também é em nossas vidas. Se nós decidimos desde o início sermos frutíferos. A segunda bênção que a gente vê no texto é a bênção das profundezas. E os rabinos vão dizer que as bênçãos das profundezas é aquelas bênçãos que nós só recebemos no dia mau. A gente acha que o dia bom é o dia favorável para ser abençoado, não é? Mas na Bíblia você vai ver gente recebendo bênçãos extraordinárias. Quando? No dia mau. No dia ruim. A vida de Jó. Jó próspero ouvia falar de Deus. Jó sem nada, seus olhos o veem. Percebe a diferença? Jó milionário, ele ouvia falar de Deus. Jó pobre, enfermo, os olhos o veem. É outro testemunho, irmão. É outra revelação. É outro nível de relacionamento. Existem bênçãos, irmão, que nós só vamos desfrutar no dia mau. Então, irmão, eu não estou dizendo para você orar para o dia mau chegar na sua vida. Ele vai vir. Agora, quando ele vier, não murmure, não esbraveje, não venha ficar de biquinho com Deus ou com seu irmão, mas crie expectativas. Porque a geração que mais viu milagres na Bíblia foi uma geração de escravos, que há 400 anos estavam escravos no Egito, que viu mar se abrir, aliás, viu 10 pragas no Egito, coisa inédita no mundo, viu o mar se abrir, viu água sair da rocha, viu coluna de nuvem, coluna de fogo, viu Deus entregando vitória, Deus fazendo, viu o Monte Sinai fumegando, mas viu de tudo quanto é jeito, escravo, sem nada, errantes no deserto. Mas aquele lugar foi um lugar onde Deus se revela àquele povo de uma forma que ninguém mais viu. Ninguém mais viu. A revelação de Deus num deserto, em lugares escassos, porque nesses lugares, irmão, nós aprendemos a depender só dele. O dia mau por si só já é ruim, por definição. Mas vamos olhar a parte boa do dia mau. Você sem dinheiro, você desesperado com os boletos, em ter que tomar uma decisão a qual você não pode fazer nada, e Deus vai lá e faz. Você experimentou essa sensação? Sabe, o choro de você no chão e dizer: cara, só o Senhor é Deus. É
só o Senhor. Sabe, o coração aquece. O coração aquece. Irmão, eu lembro de um episódio meu. Estava passando uma crise financeira no meu ambiente de trabalho. Trabalhava com lavanderia industrial. Tinha lá umas 12 máquinas. Aí quebra uma máquina, tem 11 ainda. Aí vai trabalhando, quebra a outra. E tinha 12, agora tem 10. Só que você está sempre apertado e você vai jogando as máquinas de lado. Chega uma hora, irmão, que eu estava com 2 máquinas. Preocupado. Tinham 10 máquinas paradas, tem 2 funcionando. E o que acontece? Vai quebrando. Quebra mais uma, até que quebra todas. E ali o desespero, por quê? Porque é caro consertar. Eu estava num aperto gigantesco. Eu estava naquele momento, irmão, que chegar no posto de gasolina era pegar as moedas, era catar tudo que tinha e entregar na mão do frentista ali. Meu irmão, seja lá o que Deus quiser, esse carro vai chegar. Pois bem, cheguei nesse ponto, tudo quebrado, sem dinheiro para consertar, sem dinheiro para comprar peça, sem dinheiro para pagar mecânico, né? Outras prioridades, endividado, nome sujo, não tem o que fazer. Para casa, abraçar a depressão, para casa, abraçar o dia mal, esbravejar contra Deus. Deus me abandonou, Deus me escolheu para ser vergonha. Deus, você já permitiu que eu perdesse meu pai? Isso não é vergonha suficiente, agora tem que lidar com essa situação. E ó, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses dentro de casa. Coisa só agravava, só piorava. Até que um dia a gente se humilha diante do Senhor. Ou se humilha ou se joga do apartamento. E teve um dia que eu me humilhei diante do Senhor. Falei, Deus, eu estou cansado, cara, de uma vida de vergonha, me ajuda. Tua palavra diz que o Senhor é pai. Que pai é esse, cara? Não estou aguentando mais. São 4 meses dentro de casa, sem perspectiva, sem esperança. O que acontece, irmão? O que acontece? Estou contando romance, não estou contando história para você, não. Estou contando o que eu vivi. O telefone toca, eu atendo. Era um amigo do meu pai que morava num apartamento lá que ele tinha, já tinha vendido para ele, que precisava fazer uma documentação. Eu atendi o telefone, ele percebeu que eu não estava bem, passei o telefone para minha mãe. Ele era dono de estaleiro. E aí conversou com minha mãe falou, o Zé não está passando por um momento bom, o trabalho lá, as máquinas estão quebradas, ele não sabe o que fazer, mas Deus está no controle de todas as coisas. E ele falou, manda o endereço lá da fábrica, eu tenho uma equipe de engenheiro aqui, a gente vai ver o que a gente pode fazer. O cara foi lá, o cara consertou todas as máquinas, trocou rolamento, trocou mancal, fez tudo, uma equipe de engenharia, cara que conserta navio, equipe lá, 15 homens trabalhando. Quanto ia custar aquilo, não tem ideia. E naquele momento eu ouvi o seguinte, meu irmão, Deus faz. Você não sabe o dia, não sabe a hora. Foi uma tarde, era mais uma tarde de vergonha para mim, mas foi um dia que Deus decidiu fazer, mudar a história da minha vida e dizer para mim, olha só, cara, vai trabalhar, porque da tua vida eu cuido eu. Vai trabalhar, cara, vai se mexer. Desistir nunca é o melhor caminho, nunca é uma opção para quem conhece a Deus. E sabe, e quanto eu poderia passar aqui, ó, horas e horas contando bênçãos das profundezas. Bênçãos que você só recebe no fundo do poço. E que no próximo dia mal te torna mais forte. Espera aí, rapaz, Deus já fez coisas maiores lá atrás. Deus já fez coisas muito maiores lá atrás. Como é que Ele não vai fazer agora? Não, vamos embora, vamos para dentro. Vamos fazer. José é assim, cara. José recebeu um sonho, moleque. Lua, estrela se curvando, feixe de trigo, todo mundo se curvando. Imagina a expectativa, eu vou ser grande. Eu vou ser o cara. E aí esse cara que recebe sonhos extraordinários, agora está escravo, está preso, está numa sentença de perpétua. Ou você acha que ele recebeu ali 10, 15 anos?
apodrecer naquele lugar? Quem vai defender um escravo? Quem vai se colocar? Quem vai contra a palavra de Potifar? Só Deus faz. Só Deus, irmão. Quando Deus se levanta, irmão, guarda isso. Quando Deus se levanta, meu irmão, todo joelho se dobra. Não tem quem fique de pé. Não tem sim que não vire não, não tem não que vire sim. E é por isso que a gente decide ser próspero, decide ser frutífero. Eu estou aqui, o ambiente é ruim, mas eu sei quem Ele é e a gente produz. A gente continua o mesmo, para a glória de Deus. E existe a última bênção, que é a bênção dos seios e da madre. Essas são as bênçãos, irmão, onde Deus quebra um pouco o nosso orgulho, de que meu negócio é eu, é eu e ele, não preciso de ninguém. Não. O que uma mãe faz com a criança? Abençoa. Está ali, os seios da madre. Ela merece? Não fez nada para receber aquilo, né? Mas ela cresce sustentada por outro. Então, as bênçãos do seio da madre é aquela bênção que nos faz nunca fechar a porta nos relacionamentos. Sabe, aquela bênção que quebra o nosso orgulho. Porque essa pessoa que de repente você deixou de falar, talvez seja ela o instrumento de Deus que vai abençoar a sua vida. E a pergunta que eu te faço é: será que você tem coragem de quebrar o seu orgulho e começar a pedir perdão a muitas pessoas que você deixou de falar no passado? E eu não estou perguntando aqui quem está certo e quem está errado. A pergunta é: você está pronto para ser abençoado por outra pessoa? Você está preparado para Deus levantar alguém? Ou você acha que o seu negócio é igual já viu, é eu e Jeová, e mais ninguém? Não. Existem bênçãos em nossas vidas de que alguém vai te puxar pela mão e vai dizer assim: vem para cá. E se você for uma pessoa difícil, se você for uma pessoa fechada, se você for uma pessoa rude, se você for uma pessoa mesquinha, se você for uma pessoa de difícil relacionamento, essa bênção nunca chega na sua vida. Porque o pão é nosso, irmão. O Pai é nosso e o pão é nosso. E se você está sem pão, talvez alguém esteja com muitos pães nas mãos. Ele só não foi em sua direção porque você é inacessível, você é difícil, você é insuportável. É por isso que o reino de Deus é um lugar onde nós aprendemos a nos relacionar com Deus e com o próximo. Porque existem muitas bênçãos, irmão, que Deus quer entregar nas suas mãos, que está na mão de outra pessoa. E se você continuar da maneira que você trata os outros, se você continuar se fechando, se você continuar sendo essa pessoa ignorante, você não vai permitir que Deus levante pessoas para te abençoar. Ame o próximo como a você mesmo. E você não vai ver quantas bênçãos Deus tem guardado na mão de outras pessoas para você. Isso nos torna humildes. Isso quebra um pouco o nosso orgulho de que, eu orei e Deus fez. Amém. Glória a Deus. Mas existem bênçãos que Deus vai levantar alguém. Se a gente não aprender a ser humilde de que não é por mérito nosso, não é porque eu dobrei o meu joelho que Deus me abençoou. As bênçãos estão em Cristo, na obra de Jesus Cristo. Não é porque eu subi o mais alto do monte, eu desci o mais alto do vale, que Deus olhou para mim, nossa, mas que performance. Olha, mas que coisa linda, eu vou abençoar essa pessoa. A Bíblia diz: todos pecaram. Todos pecaram. Eu e você, nada. É pelo sangue de Jesus, irmão. É pela obra de Jesus Cristo. Isso nos torna humildes. Felizes os humildes de coração. Aqueles que olham para o outro e dizem: como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir? Não foi isso que Jesus fez? Sendo mestre? O haja de Deus, o verbo encarnado, uma bacia, uma toalha, e vamos lavar pé de pecadores. Vamos lavar pé de gente que vai me trair. Vamos lavar pé de gente que vai me rejeitar. Porque a ceia, quem está ali na ceia? Os melhores? São os melhores que estão na mesa?
ali está o traidor, ali está o que negou e os que abandonaram Jesus. Ele está lavando o pé daqueles homens, porque são aqueles homens que vão falar dele lá na frente. Esses homens vão falar dele lá na frente, vão fazer com que o plano de Deus continue sendo escrito na terra. Irmão, quer ser próspero e frutífero? Aprenda a lavar pés de pessoas. Aprenda a deixar portas abertas. Quantas pessoas, irmão, a gente vê que saem da igreja mal. Estou botando terror em você não, tá? Porque existem pessoas que saem na bênção, saem no direcionamento. Quantas pessoas saem debaixo de maldição? E não é que lá pastor não joga maldição não, irmão. É a própria postura em si. E essas pessoas saem achando que não precisa de ninguém, não deve nada a ninguém, porque é Deus que abençoa, e saem e ficam com vida estagnada. Não é porque lançaram a maldição sobre a vida dele, são pessoas que não são capazes de olhar com misericórdia ao outro e dizer: ora por mim, me abençoa, eu preciso de você, ora comigo, como é que eu posso te ajudar, como é que eu posso te servir, como é que juntos nós podemos fazer o reino de Deus avançar, crescer. Irmão, uma igreja cuja as pessoas estão debaixo dessas 3 bênçãos é uma igreja imparável. É uma igreja que coloca uma cidade de cabeça para baixo. Pessoas que decidem ser frutíferas em toda e qualquer situação. Pessoas que não viram as costas contra Deus. Ora, José não tem um pastor para dar satisfação para ele, não tem pai e mãe para cobrar ele, tem uma mulher oferecendo um prazer para ele, benefícios, é a mulher do dono da casa. Quem me impede de me deitar com uma mulher como essa? Tem ninguém aqui para botar o dedo na minha cara, nem Deus pode, Deus me colocou numa condição como essa. Mas José é um homem fiel, é um homem que decide não se corromper. Sabe, decida, irmão, decida servir ao Senhor com integridade, decida ser fiel ao Senhor, sirva a igreja, irmão. A igreja é a noiva de Cristo. Estou falando do CNPJ, da placa, falando, sirva a igreja, que no próximo ano, quando nós olharmos para o CEI Itaboraí, seja muito maior. Quando eu falo maior, não é um rebanho de gado, cheio de número não, estou falando de maior, mais discípulos de Jesus. Gente que até então batia na esposa, gente que traía, gente que fazia coisas desonestas, agora são discípulos de Jesus, porque encontrou você, porque conversou com você, e porque encontraram você, encontraram a face do próprio Deus. Que tipo de igreja é essa, irmão? Onde as pessoas se encontram com o próprio Deus, no colégio, no trabalho, no hospital. Não é meu amigo do trabalho, eu me encontrei com Deus. Não foi um ambiente de trabalho que eu fui. Eu entrei, foi na presença de Deus. Aquela pessoa representa Deus nessa terra. Ela mudou a minha história. Estava a ponto de dar cabo de tudo, e eu conversei com aquela pessoa, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Como estão dispostos a construir um testemunho como esse? Como estão dispostos a mudar a história, a realidade de pessoas, a servir, a dedicar a sua vida em serviço ao reino de Deus, a ser próspero, a ser frutífero na casa do Senhor? Quantos aqui querem tomar essa decisão de falar: Senhor, que a minha vida tenha significado para o teu reino? Não quero viver para mim mesmo, mas eu quero viver para a sua honra, para a sua glória. Quero viver para a sua igreja, que é um instrumento de justiça aqui nessa terra. Que você ficasse de pé comigo, vamos orar? Aleluia. José é um ramo frutífero. Eu não sei como é que você está vivendo, irmão. Se você tem vivido uma vida de infertilidade, a sensação que você tem é de que não produz nada, é a mesmice, é a mediocridade.
é a rotina do cansaço, a rotina da estagnação, é a rotina da ignorância, do mau humor, das brigas, a rotina da guerra, a rotina, sabe, daquilo que roubou o fruto do Espírito. Mas eu quero dizer para você que você não precisa ser refém dos seus problemas. Você pode ser além dos seus problemas. Você pode ser frutífero nesse lugar onde você está. Então, mude a sua oração. Talvez sua oração hoje é: Senhor, muda o meu quadro. Senhor, muda o lugar onde eu estou. Não ore assim hoje não. Comece a orar assim: Senhor, eu quero ser frutífero nesse lugar que eu estou. Eu quero ser próspero exatamente aqui. É aqui na minha família desajustada, nessa guerra, nessa confusão, que nós vamos ver a bênção de Deus, a vida de Deus, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Eu não preciso casar de novo, não preciso arrumar outra família não. É nessa família, é nesse lugar que nós vamos ver bondade e misericórdia do Senhor. É nessa igreja, é nesse ministério que há tanto tempo está parado, está estagnado, que vai começar a andar, porque eu decidi ser frutífero na mão do Senhor. Trabalhe para o teu Pai, sabe, priorize o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Faça com que essa igreja, ela venha avançar, porque você avança, que ela venha crescer, porque você tem crescido, que os milagres aconteçam, porque você tem orado por dons de milagres. Seja intencional, irmão, na presença